Olá, meus queridos alunos. Hoje, nessa videoaula, nós vamos tratar da segunda parte da aula sobre o consumismo e o individualismo, principalmente focado na filosofia de Zygmunt Bauman, né? Então, nós vamos continuar nessa segunda aula falando sobre essa sociedade de consumidores e nós vamos ter um paralelo aqui importante a destacar: a sociedade de produtores e a sociedade de consumidores. E nós vamos perceber que há uma diferença, né? Enquanto a sociedade de produtores é sólida, a sociedade de consumidores é líquida, né? Líquido quer dizer que é aquilo que não tem forma, que se escorre, né? Que não conseguimos conter, segurar, né? Reter. O líquido ou evapora ou ele flui por entre os nossos dedos. Então esse é o sentido. Aquilo que a sociedade de produção, de produtores, ela é marcada pela solidificação daquele produto, daquela embalagem, daquele conteúdo. Enquanto que a sociedade de consumidores é volátil, é volúvel, ela é manipulável, ela é contida ou é levada de acordo com a onda, com o gosto ou com a modinha da vez, né? Então ela não tem propriamente uma forma concreta, não dá propriamente para a gente definir essa sociedade de consumidores. Por isso que enquanto uma está focada, né, voltada para o corpo, a outra na questão do espírito, né? Enquanto uma foca na questão da necessidade, de você gerar necessidade ou de focar naquilo que realmente é necessário para nós, para a saúde, para o crescimento, para o desenvolvimento intelectual, para o desenvolvimento da sociedade. A sociedade de consumidores está focada no desejo. E o desejo, conforme eu expliquei a aula passada, em que nós falamos do filósofo Immanuel Kant, desejo é diferente de vontade. Na vontade, é necessário aquilo que está ligado à necessidade. É projeto, é continuidade, é sonho. Em nome desse desejo ou dessa necessidade que eu tenho, eu vou abrir mão de alguns fatores, às vezes de sono, às vezes de lazer, para eu chegar ao grande sonho de me tornar advogado, médico, né? Enquanto que o desejo é efêmero, é passageiro. O desejo é algo que a gente mata naquele momento e depois você vai ter que desejar outra coisa, porque ele não é substancial. Ele não é algo que preenche de fato o nosso vazio existencial. Não é algo que vai entrar exatamente naquele encaixe certo daquilo que preencheria, mas que vai sustentar verdadeiramente a nossa vida. O desejo é tomar o sorvete, é comprar a bolsa, é comprar o sapato, é querer o carro X, é querer conquistar o menino Y ou a menina Z, e logo que eu consigo eu já vou partir logo para outro projeto, porque aquilo já não me dá mais, aquilo já não é importante para mim. Então nós vamos viver numa sociedade descartável por conta do supérfluo, por conta de não se vincular, por conta de não estabelecer contato, de não se estabelecer relação de reciprocidade, de amor, de coerência, de verdade. A gente está sempre buscando, tentando, mas já trabalhando desde o início com a possibilidade de descartar, de trocar. De a hora que enjoar, eu jogo aquilo para o canto. E a gente, infelizmente, também tem feito isso com pessoas, com seres humanos, magoando, passando por cima de valores ou desconsiderando sentimentos, né, sonhos, desejos das pessoas também. E isso é importantíssimo a gente retratar dentro desse cenário que o Bauman, nas suas obras, sempre retratou com muita clareza, né? Então, olha como que na sociedade de produtores é longo prazo. Então, é a medicina, é a odontologia, é eu me tornar engenheiro, é eu me tornar professor. Quer dizer, é um projeto, é uma continuidade. É o sonho de ser pai, é o sonho de ser mãe, é o sonho de desenvolver um projeto social. Então, tem planejamento, sonhos, você abre mão de algumas questões para chegar até lá. Enquanto que na de consumidores é o agora, é efêmero, é passageiro, você precisa daquilo agora. Você acha que aquilo é necessário, mas é só para preencher esse desejo, né? Não passa pela vontade, não é planejado, não sai do coração. É algo que é efêmero, é passageiro, talvez está na esfera só do desejo, às vezes até da aparência, até sexual, né? E é exatamente essa reflexão crítica que o Bauman vai propor para nós dentro desse ponto de vista aqui. Então, enquanto que a sociedade de consumidores está na esfera do individual, da liberdade de querer fazer o que eu quero, de pensar do jeito que eu quero, de ir aonde eu quero,
né, de não me vincular a nada, eu não quero nada pegando no meu pé, não quero nada me cobrando, não quero relação fixa com ninguém, eu não quero me vincular com ninguém, né? É exatamente a ideia da sociedade de consumidores, para não nos vincular, para um não ser recíproco ao outro, né? Até mesmo na relação política, nós nos desvinculando, o individualismo marcante, é por isso que a gente é tão manipulado, é tão massa de manobra, sempre entra nas ondas dos mutirões de WhatsApp, de fake news, né? De tendências ou de modinhas, de falar do político X, do político Y, ou de surfar na onda daquele que está agora, né, em alta, ou daquele que está em baixa, ou de reproduzir simplesmente uma ideia da massa, simplesmente para ganhar likes, para adquirir notoriedade, ou para que as pessoas, né, me olhem porque eu estou reproduzindo aquilo que está todo mundo reproduzindo. E isso é muito triste, é lamentável, eu diria, né? Então, enquanto a sociedade de consumidores ela está nesse viés, né, do pouco compromisso, de algo que é efêmero, passageiro, sem vínculo, descartável, o agora, o efêmero, o individualismo, sem vínculo, a outra é muito mais sólida, a outra é muito mais viável, a outra me vincula, a outra me referencia, a outra está no ponto do coletivo, a gente estabelece uma relação de entender que há uma consequência para todos, não só naquilo que me preenche, mas naquilo que vai necessariamente impactar a sociedade como um todo, sobretudo aqueles grupos que são menos favorecidos, que precisam mais de contar com o poder da sociedade ou do próprio Estado. E nós estamos abrindo mão disso tudo em nome de um projeto egoísta particular que vai atender uma demanda econômica, uma demanda de superioridade, de interesse econômico capitalista, e a gente vai vivendo essa roda viva de alienação, essa roda viva que gera consequências ambientais, de lixos que a gente já não tem lugar onde pôr, de tanto que se consome o supérfluo. E é exatamente essas reflexões que o Bauman quer trazer para nós. Olha aqui a continuidade dessa reflexão. O reconhecimento, né, dentro da cultura consumista ou consumerista, né, o reconhecimento e o pertencimento. A gente não tem, né, não há vínculo. Então, como é que eu reconheço qual grupo eu sou? Eu reconheço quem ideologicamente a favor disso ou daquilo. Quer dizer, há uma ruptura com o concreto, há uma ruptura com o senso crítico, com a linha, né, que nos identifica realmente até com a nossa classe social. Nós estamos sempre nos mostrando ou aparecendo, às vezes, com aquilo que a gente não é. Querendo se mostrar ou viver ou falar de temas que não é correspondente com a classe da qual eu participo, né? Da qual eu realmente pertenço. E é exatamente por isso que nós somos tão alienados e tão manipulados. Então, estar e permanecer à frente, né? A necessidade de se mostrar, a necessidade de estar sempre conectado, de sempre estar fazendo o que todo mundo está fazendo, mesmo que não seja saudável, mesmo que aquilo não seja positivo, mesmo que aquilo possa atrair também rabiscos, ranhos para a minha imagem, mas ainda assim eu estou fazendo porque está na onda, está na modinha, todo mundo faz, eu também vou fazer. E assim a gente tem uma série de modinhas, e inclusive nos aplicativos e dancinhas e isso e tal. O que é, por um lado, saudável, porque diverte, porque é entretenimento, mas também a gente precisa entender onde que isso também está pegando no nosso calo, onde que isso está nos colocando numa condição de estacionamento, né? De estacionamento crítico, em que a gente não sai de dentro dessa grande bolha e continua reproduzindo, às vezes, besteira, reproduzindo fatos que estão totalmente desconectados com aquilo que se espera, né? Do ser humano, né, de defesas que o ser humano precisa defender, mas que ele não se importa com ela, porque ele está focado no supérfluo, porque ele está focado na modinha, porque ele está consumindo de uma maneira alienada, sem saber se aquilo de fato é importante para ele, sem medir as consequências e os impactos ambientais e sociais dentro do coletivo. São essas as reflexões que o Bauman levanta, são essas as reflexões que a sociologia, que a filosofia quer que a gente entenda, né? Então a velocidade, o excesso, o desperdício, essa vida do consumo, que eu já disse agora há pouco ali no slide anterior, olha a ideia do desejo, olha a ideia do descarte. Então quer dizer, você luta para adquirir, a hora que você adquire, você pensa que você vai ficar feliz, aquela felicidade é efêmera, porque aquilo não é circunstancial. Logo, logo você precisa de outra coisa, logo, logo você vai ter que preencher com outro desejo de consumo. E às vezes o desejo de consumo é ser humano, é uma menina, é um menino,
É a ideia de eu vou conseguir, a hora que eu consigo, eu perco o interesse porque eu tenho que tentar outro, eu tenho que conquistar outro, eu tenho que buscar outro, eu tenho outras metas, né? E a gente não se percebe, a gente não entende que nós estamos nos frustrando, não entende que nós estamos nos perdendo nesse emaranhado de alienações. Nós não nos enxergamos, nós não sentimos a dor do outro e não percebemos que às vezes essa fuga em consumir, em adquirir, em se mostrar tanto, é uma fuga para não entender os nossos próprios problemas. É fugir de entender as nossas próprias frustrações. Então, às vezes, é necessário parar e entender, parar e resolver aquilo que também me complica, aquilo que também me incomoda, para que eu saia dessa onda viva, para que eu saia desse emaranhado de alienações e de buscas e tentativas frustradas daquilo que não vai me trazer a verdadeira felicidade, porque a verdadeira felicidade não está nisso. A verdadeira felicidade está em momentos simples, pequenos, às vezes em momentos muito simples, junto com a nossa família, com os nossos amigos, com pessoas que realmente são importantes para a nossa vida. Mas, no entanto, a gente quer sempre as altas baladas, as altas comemorações, as grandes festas, não perder lugar algum, não deixar de frequentar nada, tá em todas as ondas, né? Não sair do mobile, não fazer... E é exatamente essa onda viva da alienação que nos frustra, porque ela não permite que a gente enxergue a nós mesmos, porque ela está evitando que a gente olhe para dentro de nós, reflita quem somos nós e entenda aquilo que realmente nós precisamos investir em nós mesmos, para que a gente esteja preparado e fecundo para receber aquilo que vem do outro e também oferecer para as outras pessoas aquilo que é importante para a vida delas. Essa é uma reflexão importante. Então, essa roda viva, olha, esse vício de descarte e desejo, descarte, aquisição e desejo, é exatamente isso que está nos colocando nessa condição de depressão, por não conhecer nós mesmos e por não enxergar as reais necessidades que o nosso coração, que o nosso sentimento, que as nossas reflexões críticas necessitam e esperam que a gente faça, e espera que a gente satisfaça. Enquanto nós nos perdemos nessa escuridão, nós estamos buscando aquilo que não tem sentido, aquilo que é supérfluo, aquilo que não é importante. Às vezes é só o corpo, é o tanquinho, é a malhação, é a estética, é o rostinho bonito, é o cabelo X e tal. E a gente esquece de investir no solo fecundo da nossa interioridade, no solo fecundo, né, dos nossos sentimentos. Na verdade, que é preciso buscar e entender para que eu possa me amar primeiro, para depois ter a capacidade de amar o outro, entender essa realidade, com menos ódio, com menos intolerância, com mais humanidade. Tá? Isso é importante, essa reflexão. Então, a vida de consumo, ela não se refere à aquisição e à posse, mas sim a estar em movimento, a estar o tempo todo movimentando. Eu não posso parar, porque parar me lembra que eu tenho que pensar em mim mesmo, parar me lembra que eu tenho problemas, parar me lembra que eu tenho que auto-refletir para eu me resolver, para eu me entender, para eu tirar de dentro de mim todas as frustrações mal resolvidas que eu não tive. Com a minha família, com pessoas, com amigos, eu vivo em movimento para fugir. Parece que parar é estancar. Esse mundo eletrônico nos leva sempre a fazer upgrades, né? A mudar, a renovar, a fazer, a buscar intensamente. Busca, 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 mas não se resolve. Busca, 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 mas não se encontra, né? Essa é a verdadeira psicologia humana que nós precisamos descobrir, né? Precisamos descobrir, porque a hora que a gente descobrir isso, nós com certeza vamos encontrar também um mundo mais fácil de viver e uma felicidade mais plena dentro de nós. Você pode ter certeza disso. Então, a argumentação e a comodificação social. A comodificação social, gente, é exatamente o termo que se usa para a maneira como o ser humano hoje foi colocado como mercadoria. Comodificação social é aquilo que não tinha um valor econômico, mas passou a ter nessa sociedade midiática, capitalista, neoliberal. Então, nós temos perfis, nós temos uma série de conexões, nós temos que nos mostrar, nós temos a aparência, nós temos que atender as demandas dessa sociedade tão exigência para aparecer com a marca X, com o celular do modelo tal, aparecer nas festas assim, frequentar tal coisa, ou falar sobre tais assuntos, jogar determinados jogos, né? Senão eu não sou aceito. E é essa comodificação que está exatamente nos tornando reificados,
instrumentalizados. Nós passamos a não ter um entendimento claro da realidade nem do nosso verdadeiro papel. E é por isso que nós estamos instrumentalizados. Nos tornamos um código de barra, né? Nos tornamos uma peça, uma mercadoria vendível, comprável, né? Principalmente porque nós estamos nesses aplicativos, nessas várias conexões, né? Se mostrando o tempo todo como uma bela vitrine, mas verdadeiramente nós estamos felizes? Verdadeiramente nós somos como o casal que se declara nas redes sociais? Verdadeiramente eu estou realizado e feliz conforme eu me declaro nas redes sociais? A comodificação social nos transforma nessa mercadoria com preço, com valor, e cada um acaba tendendo ou tentado a colocar esse preço disponível, né? Cada um é levado a se disponibilizar dentro dessa rede, dentro desse mundo digital, com todas as frustrações e com todas as consequências, até mesmo de crimes, de golpes que a gente tem de tanto se expor nessa rede, de tanto se apresentar nessa rede, fazendo joguinhos e mostrando todo o nosso perfil, que depois fica fácil de um golpista, através da rede social, descobrir informações importantes nossas. Nós temos aí o Facebook vendendo informações, né? Agora a lei de proteção de dados, né? Tá falando do risco da gente se expor, do risco de nos tornarmos vendíveis nessa rede conforme nós estamos. Isso é um tema muito importante que a gente precisa falar sobre eles, né? Então as pessoas, olha, como mercadorias, as redes sociais em que a gente vende a nossa imagem, apresenta a nossa imagem, o trabalho, né, sempre no nível de chateação, o trabalho está muito mais ligado àquilo que é ruim, àquilo que me atrasa, àquilo que não é bom, àquilo que não me deixa feliz, mas exatamente porque eu estou sempre vislumbrando a felicidade escancarada do outro, o cargo e a viagem do outro, né? A possibilidade que o outro está sempre se mostrando na rede social, e aí eu me sinto às vezes um inútil, um inacabado, aquele que não conseguiu chegar nesse perfil de felicidade, nesse padrão de mostrar o que eu tenho feito e aquilo que é tão notório e importante ao olhar dessa sociedade capitalista, né? E é exatamente aí um trabalho que é chato, um trabalho que é porque o do outro é sempre melhor. A vitrine do outro é mais bonita. Aquilo que é do outro é sempre o que é mais importante. E a gente está sempre na frustração, correndo atrás daquilo que talvez não é meu, talvez não é o que é importante, talvez é o que vai me levar ainda a maiores frustrações, mas a gente está insistentemente correndo atrás daquilo, desses mitos, né, criados para nos levar o tempo todo a aprisionar neles, a correr atrás deles. Enquanto nós estamos distraídos correndo atrás dos mitos, nós estamos perdendo o grande prazer de viver, de encontrar realmente o que é fantástico e importante, de nos realizarmos e de entender o cenário político, social e econômico para ver a tragédia, né, econômica, social que nós estamos vivendo. Então eu me distraio com o supérfluo e não tenho foco no que realmente está tirando a minha vida, está tirando o meu direito, está tirando a nossa felicidade, está massacrando pessoas e povos, está nos afastando uns dos outros cada vez mais, tá? Isso é muito importante. Esse processo nos afasta cada vez mais do outro, né? Então relacionamentos cardápios, volúveis, voláteis, rápidos, em que eu busco ali um menu e aí cada dia eu quero um prato, e é por isso que eu não me vinculo, e é por isso que eu não dou importância, e é por isso que eu já penso, como a aula passada eu disse do Hot Pocket, do sanduíche, que é um isoporzão que a gente põe lá no micro-ondas e come aquele sanduíche sem gosto, sem nada, mas é mais ou menos o mundo do consumo que a gente tem, de embalagens descartáveis, inclusive descartar o ser humano. Então, relacionamentos de cardápio, de conveniência, de momento, para atender uma sociedade utilitarista, mecânica, de aproveitar uns dos outros, de curtir ou de surfar na onda daquele momento, mas de não se vincular, de não ser presença na vida dessas pessoas, de não ter essas pessoas dentro da gente e da gente também não estar dentro dessas pessoas, o que realmente faz o ser humano feliz. E é para esse sentido que o ser humano veio ao mundo. O ser humano é um ser gregário, é um ser coletivo, é um ser social, é um ser que cresce com a presença coletiva, e nós estamos cada vez nos distanciando, né? E aí então, para encerrar essa aula de hoje, uma entrevista aqui com um especialista nesse cenário, em que vai falar da rede social, dos perfis, e a desintoxicação digital, que seria importante para que a gente se reencontrasse e refletisse sobre as grandes possibilidades que nós temos
mas esse mundo digital, essa comodificação social não permite que a gente encontre, tá bom? Então nós vamos chegar nela e depois a gente encerra essa videoaula de hoje, tá bom? Vamos lá. A gente sabe que hoje, em qualquer processo, seja para você contratar alguém, ou seja para você falar, olha, preciso conhecer um cara bacana para vir aqui na Casa do Saber dar uma aula, você vai considerar o que é aquela pessoa, o que ela passa, a imagem dela como um todo. Então acontece que muitas vezes cai nesse equívoco de banalizar aquilo que nós falamos, redes que nós seguimos, porque, não, isso é o meu ambiente pessoal, isso, enfim, não tem o menor problema. Então, por exemplo, posts com reflexões ou mesmo adesão a perfis preconceituosos. Então, às vezes, pessoas caem nesse erro, nesse equívoco, muitas vezes na piadinha de mau gosto. Isso impacta muito na sua imagem, como os outros te veem. Fotos de conteúdo constrangedor. Quantas vezes a gente olha uma página de Facebook de um profissional e fala, nossa, totalmente inadequado, incoerente com a posição que o cara exerce, sei lá, um diretor de RH de uma empresa. Então você com certeza vai pensar 2 vezes antes de contatar esse diretor de RH para qualquer coisa. Post com comentários que pode prejudicar a imagem da empresa atual ou sua ex-empresa. Às vezes o indivíduo, principalmente, ele sai da organização e fala, não, mas eu não faço mais parte dessa organização. Começa a colocar coisas que, de alguma forma, arranham a imagem da organização, mas está arranhando a imagem dele. Quando a gente está falando aqui de perfil, um erro bastante comum é você tem que ser coerente com aquilo que você promete. Se você tem um perfil em que está dizendo, Fabrício Saad, especialista em mídias digitais, diretor de inovação, as pessoas esperam que o conteúdo que você vai estar trocando e proporcionando ali tenha aderência com aquele perfil que você está colocando. Senão não te seguiria, te segue em função do perfil que você tem. Haja no ambiente social, no ambiente digital, como você age no face-to-face. A gente observou recentemente, falando aí na política, nas eleições, uma verdadeira baixaria no ambiente digital, onde você tinha pessoas agredindo em função de votar no candidato A ou B, no partido A ou B. Eu acho que aí a sociedade brasileira tem que amadurecer ainda um pouco como que a gente lida com esse poder desse meio digital, mas em relação ao seu perfil também. A internet, ela precisa ser usada a nosso favor. Então, vício a ponto de você não conseguir fazer nada sem a internet, dormir consultando o mobile, porque precisa ver as últimas novidades, o novo post que saiu, não é saudável. Então, se a partir de determinado momento que você percebeu que o meio começou a ser nocivo a você, acho que pare, promova uma desintoxicação. Em julho fiquei me dei um mês sem mobile. Foi uma desintoxicação digital total. Mas às vezes é importante, te permite abrir a cabeça, olhar as coisas com outros olhos e valorizar coisas que normalmente, já no ambiente digital, naquele vício, você não valorizaria. Você quer conteúdo relevante? Muito bem, pessoal. Vocês viram aí o professor Fabrício Saad, é um vídeo do Casa do Saber, sempre discutindo temas importantes na área da filosofia, da história, da sociologia, do comportamento humano. E nós ficamos então por aqui e na próxima videoaula nós damos seguimento a essa aula. Um abraço, tudo de bom.